Para finalizar, vou contar a última história de um casado da Bíblia aqui. Um cara que eu gosto muito. Quantos aqui conhecem o livro de Jó? Quantos já leram o livro de Jó? Todo. Bastante gente. Para quem não leu, vou contar a história de Jó rapidamente para vocês. Jó era um cara muito rico, gente boa e se desviava do mal. Um dos primeiros livros da Bíblia. Então Jó não tinha uma Bíblia para seguir. Então Jó era muito fiel a Deus e por isso, mesmo ouvindo só falar, ele era muito fiel a Deus e por isso Deus dava tudo o que ele queria. Tudo que o senhor quer, ele já tinha. Jó já tinha um airfry. Jó já tinha de tudo, uma BID, já tinha. E aí, ele estava lá vivendo, feliz, muito rico. E certa vez Satanás chegou na presença de Deus e falou, aí Deus falou assim, tá vindo de onde? Aí Satanás falou, não, estou vindo um pessoalzinho ali, marambaia, negócio do amendoeira, manilha, atribulando um pessoalzinho ali e vim parar aqui. Aí Deus falou assim, você viu meu servo Jó? Se afasta do mal? Deus falou, aí Satanás falou, eu vi, inclusive eu quero fazer uma bet contigo. Que a odd está alta. Só os viciados, não sabe? Aí ele falou assim, você dá tudo que ele quer, né? Tudo que ele pensa em querer, você já deu. Tudo que ele pensa em querer, você sempre fica mimando ele, né? Muda o nome dele para Enzo. Agora, tira as coisas que tu dá para ele, eu boto 100zão que ele fala mal de tudo. Deus falou, Jó? Eu conheço Jó. E botou 100 também. Satanás desceu de lá, foi atribular a vida de Jó. E aí ele perdeu, ele é tão ruim, tão sujo, que ele tirou tudo de Jó. Só deixou a mulher. A irmã que porventura não gostou da piada é só reclamar com a Bíblia. Só que nesse momento é uma parte muito espiritual. A gente nunca percebeu, talvez por essa ótica. Mas ali gera um primeiro conflito familiar. Porque ao perder tudo só sobrou marido e mulher, certo? E ali a mulher de Jó não sabia o poder de influência que ela tinha na vida do marido. Talvez a senhora também não saiba. Mas ali ela poderia ter exercido o poder de influência que ela tinha. Se ela falasse assim, Jó, não interessa se você perdeu tudo, eu estou com você até o final. Eu e você, a gente vai reconstruir tudo do zero e Deus vai estar conosco, Ele nunca abandonou a gente. Jó ia falar, é isso mesmo. Jó ia começar a reconstruir. Ia fazer umas entregas na Shopee. Abrir uma lojinha de chaveiro. Mas ele ia reconstruir, rodar na Uber de vez em quando. Mas ele ia construir do zero. Mas ela falou isso? Não. Ela falou o quê? Amaldiçoa seu Deus e morre, seu vagabundo. Jó falou, cala a boca, sua maluca, você não sabe o que fala. Aí pronto, encerrou ali a participação da mulher de Jó. Ela agradeceu a oportunidade. Foi comprar cigarro. Ah, ela morreu, a Bíblia não fala. Ah, ela ficou, a Bíblia também não fala. Ela sumiu ali. Só que aqui já é uma parte muito espiritual, porque Deus já mostra pra gente que existe relacionamento onde a pessoa fica ali, não por quem a pessoa é, mas pelo que a pessoa tem. Eita! Ei, cala aí, desculpa. Brincadeira, eu tô vendo um nome aqui, ó, Mateus. Ah, Senhor Jesus. Brincadeira. Essa parte é muito séria, sabe por quê? A senhora aqui presente talvez não saiba o poder de influência que a senhora tem na vida do seu marido. Uma casa próspera começa muito mais na mentalidade, na sabedoria de uma mulher do que na força de um homem. Uma mulher que sabe edificar a sua casa, que sabe acreditar no potencial do seu marido, torna o seu marido uma flecha invencível. Um cara fortificado e indestrutível. Se a senhora acreditar no potencial do seu marido, ninguém consegue destruir ele. Experimenta, não vai nas minhas palavras não, experimenta chegar num dia qualquer na sua casa, vira pro seu marido e fala, aí, tu é brabo. Ele vai olhar para a senhora e vai falar,
melhor chaveiro que eu já vi. Ninguém faz uma chave igual a que você faz. Esse cara vai fazer chave que nem o chaveiro do Matrix. Por quê? Porque em casa ele tem alguém que acredita, que torce por ele. Então esse cara ele é completo. Um homem bem tratado, não tem por que ele sair de casa não, meus irmãos. Tudo que o homem quer é ser bem cuidado. Tudo que a Bíblia nos instrui é para que o homem seja bem cuidado. Porque ao contrário da mulher, existe um carinha que quer acabar com sua família, chamado Satanás. E Satanás, ele vai fazer de tudo para acabar com sua família. Deus tem um plano na sua família, amém? Amém. Satanás tem vários. Se precisar, ele tem um plano por minuto, porque ele quer destruir sua família. Então tem 3 coisas que Satanás quer destruir na sua casa: tempo, intimidade e comunicação. Satanás, tirando do teu tempo, ele já destruiu os outros pilares que você já nem viu. Então ele coloca você para trabalhar muito, porque ele coloca você para entender e achar que o dinheiro supre tudo. Mas o dinheiro não compra uma coisa, irmão: presença. Uma coisa que o dinheiro nunca vai comprar é a sua presença na sua família. Então ele coloca você para trabalhar muito. E em seguida ele derruba a sua intimidade. E antes você tinha umas preliminares. Agora você só tem liminar. Antigamente você beijava na boca. Hoje em dia são as bitoquinhas sem vergonha. Irmão, você casou para beijar na boca. É ou não é? É verdade. Lambe os dentes dessa mulher. Eu tô doido para chegar na fase do seu João. Que ele tira a chapa aqui, ó. Olha o nosso. Irmão, só gengibre saiu da boca. Deve ser bom demais namorar sem a chapa, filho. Seu João, 43 anos, beijando um monte. Você com 5 aninhos de casado, nem encosta na tua mulher direito. Investe na tua esposa, irmão. O problema do casamento é que a gente começa a viver e o cotidiano destrói aquilo que você sonhou. Você sonhou tanto por uma mulher, e quando você vê ela todo dia, tu enjoa, não faz sentido, irmão. Casamento é você investir todos os dias na mesma mulher. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que acaba com a sua intimidade? Filho. Quantos aqui tem filho? Quantos saíram sem o filho? Faça isso mais vezes, irmão. Pega a sua esposa e vai para a rua. Pega teu filho e deixa numa jaula. Minhas irmãs, se precisar, você faz igual o Joquebede, bota no cesto, joga no rio. E fala: depois eu pego você. Quando ele chegar lá em Itaboraí, você vai lá pegar. Porque se você não investir tempo na intimidade do teu casamento, o diabo vai investir por você. E vai colocar a cortina no olho de que existe coisa melhor do lado de fora. Aí você começa a achar que do lado de fora é muito melhor do que o que você tem dentro. Seja de aparência, seja de atitude. Porque tudo que ele quer é que você ache que o que tem dentro não é suficiente. Sendo que a gente casou para ser suficiente um para o outro, é ou não é? E aí teu filho vem e atrapalha. Porque filho, irmão, é bênção do Senhor, amém? Amém. Mas filho acaba com o nosso parquinho. Quem achou o parquinho? Foi nós. Quem casou com o parquinho foi nós. O miserável chega. O parquinho tá bonitinho. Depois que ele vem, o parquinho tá meio caído, meio cansado. Você fala assim: o parquinho era meu. Foi eu que achei o parquinho. Mas não é mais seu. Você tem que disputar o mesmo terreno que teu filho. Antes era você que usufruía, agora é ele. Entendeu? Então, irmão, vamos raciocinar por um lado aqui. Você que vai ser pai, que é pai. Já que você vai ser pai ou junta um dinheirinho e investe na sua esposa. É ou não é, minhas irmãs? Leva essa mulher no borracheiro. Joga um pazinho de borracha.
faz um balanceamento, um alinhamento, uma gambagem. O parquinho vai voltar maneiro assim. Aí o parquinho volta a ser maneiro. E ele é de quem? É seu, irmão. Só que a gente tem que entender que o período de maternidade e paternidade não é para se romantizar. Maternidade é algo muito sério. E envolve muitos hormônios das mulheres. Elas começam a se achar feia, bagunçada, esquisita. Então o seu papel, irmão, é estar presente ali do lado, elogiando ela. Ah, mas ela tá com os cabelos pro alto, parece o Goku. Você não precisa mentir, irmão. Falou, mocinho, tá igual o Super Saiyajin, hein? Mas eu te amo mesmo assim, porque, vou te falar, você é bonita com os cabelos pro alto, acredita? A mulher precisa ser elogiada, irmão. Mulher não sente desejo num cara que paga a conta. Mulher sente desejo num cara que elogia, que é companheiro, que é presente, que traz segurança, traz conforto e que paga a conta. Tô errado, minhas irmãs? Não. Quem falou pra mim? A minha mulher. Que ela falou assim, ó, não sou uma máquina não, que você bota uma ficha e funciona não. Você tem que ter uma envolvência. Mulher, ela falou pra mim, mulher sente desejo em quem ela admira. Aí eu fico com a pergunta aqui, se eu te perguntasse hoje, tua esposa te admira? Ou você só... Não é pra responder não mesmo, calma. Mas se fosse mulher, não! Todo mundo... Ainda bem que foi um sim, né? Glória a Deus. Que bom, minha irmã, isso é legal. Mas a mulher, ela precisa te admirar, porque a gente quer colher, a gente precisa plantar também, não é verdade? Agora, outro detalhe muito importante, se você é pai, seja presente na vida do seu filho. Um grande problema da sociedade atual, ansiedade, depressão e crise de identidade. Você vai perguntar para essas pessoas lá fora se ela teve presença paterna, 99% vai te falar que não. Então, para você ver como a estrutura de presença paterna faz a diferença na criação do seu filho. E filho, segundo a Bíblia diz o seguinte, é para você criar o seu filho nos caminhos que deve... Não fala para você ir com ele. Faz mãe aí, né? Super protetora, ausência. É para você ensinar seu filho para ele andar sozinho, tá bom? Porque se você cuidar do seu filho com uma super protetora... Você entendeu? O inimigo confundiu minha língua aqui. Você criar seu filho numa super proteção. Quando ele casar, a mulher que casar com ele vai casar com o próprio filho. Vai virar um cara dependente. E isso não faz parte de um casamento saudável. Então, meu irmão, você que é homem, você que é mulher, ensina teu filho a ser o dobro do que você é. A fazer o dobro do que você faz. Se você é um cara de caráter, um cara que pega a sua esposa, viajou, sei lá, 5 países, você tem que virar para o seu filho e falar, o mínimo que você pode fazer é o dobro. Porque Jesus falou assim, vocês farão coisas ainda... Se você pode fazer coisa maior que Jesus, seu filho tem a obrigação de fazer coisa maior que você. Porque você ensina seu filho a ter responsabilidade e a cuidar de uma mulher, a cuidar do seu marido. Porque casamento, irmão, chega no momento quando a comunicação está ruindo, é porque seu casamento já está acabando. Comunicação é o mais importante do casamento. Existe uma frase muito famosa chamada combinado não sai caro. Seu casamento tem mais disputa ou tem mais combinado? Porque o casamento, a gente é completamente diferente, eu já falei isso aqui. Um gosta de doce, o outro gosta de salgado. Então qual é o combinado do casamento? Vai no lugar agridoce. Mas vai chegar o dia que você que gosta de doce, vai ter que ir no dia salgado. E você que gosta de salgado, vai ter que ir no dia doce. Porque o casamento não é você escolher para onde a pessoa vai contigo, não. O casamento é você escolher a pessoa certa para estar em qualquer lugar. Não é que você que manda, ninguém manda no casamento. O casamento não é uma disputa. Somos duas pessoas com a mesma responsabilidade e o mesmo propósito. Um casamento, se ele não estiver olhando para o mesmo rumo, ele não funciona. Quando eu fiz um show em Salvador, chegou um casal, o último casal da fila de foto, falou assim, Douglas, ora pela gente, porque o que você falou faz muito sentido e a nossa comunicação não funciona. E eu sinto que a gente está destruindo o nosso casamento. O mais legal foi desse cara foi que ele reconheceu o problema. Esse é o primeiro passo. E eu orei por eles.
E o Espírito Santo ministrou no meu coração uma coisa. Eu falei assim, cara, eu senti no coração de falar para vocês e você vai me dizer se faz sentido ou não. Eu senti no coração de falar para você o seguinte: vai se divertir com a sua esposa. Pega a sua esposa e sai para sorrir, irmão. Para um parque de diversão, para jogar alguma coisa, irmão, um shopping, mas se diverte com ela. Porque a diversão faz parte do deleite dessa terra. Ninguém foi feito só para trabalhar. A palavra diz que você precisa trabalhar, mas precisa também usufruir do que você planta nessa terra. Não adianta você só plantar, só plantar, só plantar. Sua vida vai se plantando. E quando você for tentar regar, já não tem mais saúde para isso. Então eu falei para ele, cara, pega a sua esposa e se diverte. Faz sentido para você? Ele falou, faz. Em alguns anos de casamento, ele nunca saiu com a esposa para se divertir sozinho. Sendo que o casamento ele é feito por duas pessoas. Seu filho vem para complementar, mas o casamento continua sendo vocês dois. Porque quando seu filho tiver 18 anos, que ele casar igual a Maria Eduarda vai casar, vai continuar sendo você e seu marido. Vai continuar sendo você e sua esposa. Os filhos vêm, a gente ensina e lança. Mas o casamento continua sendo vocês dois. Quando eu comecei a entender muita coisa do que eu precisava fazer para ter um casamento saudável, eu entendi o líder que eu era em Deus, o cabeça. E na Bíblia a gente vai entender muita coisa, que no Antigo Testamento Deus não falava com as irmãs. Me desculpa, minhas irmãs, mas é verdade. Deus não falava com a senhora. Acho que nem ele tinha paciência. Imagina Deus dar uma missão para uma mulher de TPM. Ele ia falar, meu eu do céu. Só eu na causa. Mas é normal, irmão. O homem não tem TPM, né? Não tem os hormônios mexendo com a emoção o tempo todo. Então deve ser um carrossel de emoção a TPM. Voltando a falar de coisa séria. Deus falava com os homens no Antigo Testamento, mas quando Deus falava diretamente com algum homem, ele dava uma missão. E nessa missão, se o homem não obedecesse, ele morria. Então, o que é ser líder e ser o cabeça da sua casa? É estar disposto a entregar sua vida todos os dias pela sua casa. Não no sentido de morrer fisicamente, mas no sentido de precisar matar tudo aquilo que você acha que é certo para construir um lar feliz. Trabalhar bastante, prover, dar carinho, dar sustento, dar proteção, dar segurança. O homem, quando a gente entende que nós somos o reflexo do cabeça maior, que é Jesus, nós temos a grande responsabilidade de entregar nossa vida como Jesus entregou pela sua igreja. Jesus falou, ame a sua esposa como eu amo a igreja. Jesus se entregou pela igreja. Nós precisamos botar a cara todo dia, nos entregar a morte todo dia por amor a Jesus e a nossa casa. Isso sim é ser um líder de verdade, porque o que você precisa sentir, o que você precisa entender, Jesus te ensina no meio do caminho. Você não precisa ficar perguntando, pedindo conselho para um monte de homem, não. Então peça discernimento ao Espírito Santo, porque ser líder é o teu discernimento espiritual para entender o que Deus nos manda obedecer. E nós, como cabeça, obedecemos a Jesus e a nossa esposa vem atrás sustentando a missão. É por isso que a mulher ela é submissa, não porque ela está abaixo, é porque ela está debaixo da mesma missão. Quando a Bíblia fala que a gente tem que colocar uma casa firmada na rocha, quem vem primeiro, a coluna ou o teto? Vem primeiro a coluna, certo? E quem é a coluna, segundo a Bíblia? As mulheres. Então as irmãs têm a grande missão de sustentar a casa. E nós temos a grande missão de entender o que Deus nos manda fazer. E se precisar sair da terra, saia da terra. Mas obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Um homem que obedece a Deus tem uma probabilidade muito maior de ter uma casa feliz, um casamento próspero. Para não ficar nas minhas palavras, eu tenho aqui 2 testemunhos para contar para os irmãos. Em 2017 eu virei para minha esposa e falei, eu quero ser comediante. Ela falou, você tem noção que a gente é pobre? Eu falei, eu tenho, mas vai que eu viralize, as pessoas pagam para me assistir, eu começo a ser engraçado na internet. Ela falou, eu acredito em você. Se tem alguém que te apoia aqui, sou eu. Mais do que todo mundo. Estou com você até o final. Mas se for fazer, faça bem feito. Faz para ser bom, estude, leve a sério, para não ser mais uma profissão que você se apaixona e deixa para lá depois. Então faça bem feito, que eu sei que você tem talento e tem disposição para isso. E pronto, irmão. Estou aqui, 2026, em São Gonçalo, falando para 350 pessoas, numa segunda-feira. É Deus ou não é?
mas também é a minha esposa. Hoje eu estou em São Gonçalo, não é tão maneirinho assim. Mas há 5 meses atrás, irmão, eu estava nos Estados Unidos. Ganhando em dólar. Peguei minha esposa, levei em Nova York, meus irmãos. Botei ela para ver a Estátua da Liberdade. Ela chegou a chorar de emoção. Ela achou que era a loja da Havan. Eu falei, não, garota, essa aí é a original. Sabe por que eu fiz isso, irmão? Porque todo momento ruim na nossa vida vira história. Mas todo momento bom vira memória. Se eu te perguntar hoje, você tem mais história ou tem mais memórias para contar? Porque no momento que eu não era ninguém, que eu contei... Eu sou ninguém hoje ainda, tá? Só para deixar claro. No momento que a gente morou numa kitnet junto, quem estava comigo? Ela. Mas quando eu fui para os Estados Unidos ganhar em dólar, quem estava comigo? Ela também. Então no momento que eu pude, comecei a investir nas memórias. Levei para a Europa, levei para os Estados Unidos, botei para comprar roupa. Fali. Ninguém precisa saber que eu estou devendo ainda. Mas na nossa cabeceira tem a fotinha com a Torre Eiffel atrás. Para a vergonha do inimigo. Porque tem uma coisa que o dinheiro não compra, são as memórias. Porque nós vivemos juntos. Aquilo que a gente plantou, junto. Então foi difícil, demorou. Mas nós vivemos aquilo que Deus tinha sonhado para a gente. Na cumplicidade de um casamento feliz. Então se Deus tinha um plano, mas quem sustentou a minha missão até aqui foi a minha esposa, que acreditou em mim, suportou vários processos, suportou o dia que eu chegava em casa, que eu contava piada e ninguém ria, querendo me cortar. Fala, hoje foi horrível. Ela falou, todo dia é. Eu falei, não precisa ser grossa. Mas um dia eu vou ser bom. Um dia 350 pessoas vão pagar para me assistir numa segunda-feira em São Gonçalo. Um dia eles vão sair daqui, vai passar 2 homens numa moto. Já é revelação quase, né? Mas, irmão, é muito importante entender que investir nas memórias... Mulher, muitas vezes, irmão, não quer algo muito grande, não. Não, na maioria das vezes, sim. Na maioria... 95% sim. Mas acontece... Só calma, né, irmão? Mas acontece que a mulher gosta de ser lembrada, é ou não é? Às vezes não é algo tão maneiro, você pega assim, vamos sair hoje, bota uma venda no olho dela. Quando ela abrir o olho, você está lá no Partage. Fala, hoje vamos comer um negócio caro. Leva no Habib's. Às vezes ela sabe que você não pode pagar caro, mas o importante é que você lembrou. Você investiu o que você tinha para lembrar dela. A mulher gosta de ser lembrada, irmão. Eu sei que é difícil pra gente. Mas faz um favor também, né, meu parceiro? Não me vem com uma panela de pressão de presente. Panela de pressão não é presente para sua esposa, seu animal. Panela de pressão é para você cozinhar. Presente para sua esposa é maquiagem. É sapato. É sapato. É sapato. Maquiagem. Sapato. É bolsa. Mais maquiagem. E mais sapato. Essas mulheres são quase uma centopeia, né? Mas é o que ela gosta, é ou não é? Você gosta de quê? De assistir futebol? Como eu falei do combinado, não sei, cara. Um dia você lava a louça, outro dia ela lava. Um dia ela assiste dorama, outro dia você joga futebol. Mas também é tudo questão de comunicação, né? Porque as irmãs podiam virar pra gente e falar assim, ô querido, você podia lavar a louça hoje? Que eu tô cansado, hoje eu descanso, amanhã eu lavo, a gente faz um combinado bonitinho, a gente segue nosso casamento feliz assim, tá bom? Amém? Ele vai falar, é nóis. Mas ela fala assim? Não. Ela fala, ah lá, ó. Tá vendo aquela louça ali? Eu não vou lavar. Cara de que eu não sou sua empresa. Tá vendo?
Se tua mãe te ensinou assim, o problema é dela. Na casa dela, tu faz o que tu quiser. Aqui em casa é sujou, só muda o endereço, tá vendo? Tudo aqui não é o que você fala, é como você fala. Para finalizar, seus falsos. Finalizar, eu quero contar um outro testemunho. Meu sonho da vida maior sempre foi ser pai. Da minha vida inteira. E em fevereiro, final de janeiro, fevereiro, nós descobrimos uma gestação. E perdemos. Você vai falar para mim, mas perder a primeira gestação é normal. Eu vou concordar com você. Acontece que o que era para ser um feto, na verdade, virou um câncer. Minha esposa teve que passar por 2 procedimentos caríssimos. E eu sabia que Jesus ia cuidar dos detalhes. Mas isso sempre vem num de repente, né? A gente nunca sabe quando vem, nunca está preparado. Mas eu falei, não, Jesus vai cuidar dos detalhes. Minha esposa foi lá, passou pela primeira cirurgia. Graças a Deus, passou tudo certo. Soubemos que era um câncer. Ela passou pela segunda cirurgia. Mais cara ainda, mais complicada ainda. E foi difícil, irmão. E eu posso falar para vocês abertamente aqui. Gerar um testemunho dói. Só quem já passou por um testemunho sabe como é dolorido gerar um testemunho. E uma outra coisa que eu entendi nesse processo foi que você pode ter uma promessa. Muitos aqui têm, não tem? Muitos aqui têm. Mas a promessa, ela não te isenta da dor. Porque Deus me prometeu entregar uma criança. Mas acontece que no processo da tua promessa, Deus pode te levar no lugar que você mais tem medo. Assim como Jó olhou e falou, o que eu mais temia foi o que me aconteceu. Exatamente foi o que aconteceu na minha vida. Eu fiz a oração que eu mais temia. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só sabe o peso dessa oração quem já teve que fazer ela um dia. Então foi doloroso, foi triste entender que foram os melhores 2 dias da minha vida quando eu descobri que ia ser pai. Foi difícil, irmão. Ainda está sendo difícil, porque isso foi recente. Mas a gente está construindo um testemunho. Só que o problema não foi a cirurgia, o problema não foi só o valor. O problema foi que no dia que minha esposa precisou para a cirurgia, eu estava viajando para fazer as pessoas sorrirem. Então você pergunta assim, como fazer as pessoas sorrirem estando destruído por dentro? É aqui que mora o Evangelho. Porque é quando a gente está triste é que a gente é forte. Quando a Bíblia fala que é isso pra gente, é que no momento que a gente não consegue, o Espírito Santo capacita. E acontece que hoje fazer as pessoas sorrirem não é só um entretenimento, hoje é uma missão. Esse show aqui, em especial, eu estou ministrando sobre a sua vida. Algo que aconteceu na minha. E foi muito difícil. Viajei chorando, mas fui lá cumprir minha missão. Eu cheguei num lugar como esse aqui, para 500 pessoas e falei, nesse exato momento aqui, que vocês estão sorrindo junto comigo, minha esposa acabou de sair da cirurgia. E assim foi, eu estava lá, cumpri minha missão, entreguei na mão de Deus e Deus novamente cuidou dos detalhes. Deixou ela num quarto maravilhoso, com um cuidado maravilhoso. Mas eu tinha uma missão difícil, mas é uma missão. Segurei na mão de Jesus e fui para cima, porque a nossa função como cabeça é isso. Entender que Jesus nos deu a missão e sustentar ela e falar, Deus vai cuidar dos detalhes, eu tenho certeza. Pegar na mão da tua esposa e falar, só confia e descansa. Você pode chorar no processo, irmão. Você pode sentir dor no processo, faz parte. Mas acontece que você jamais pode deixar de crer no Deus que pode fazer o impossível. Porque eu sei que eu passei por tudo isso, mas também sei que Deus vai me entregar uma criança perfeita. Porque Ele prometeu me dar uma criança perfeita. E Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes eu não sou fiel para permanecer, mas Ele é fiel para cumprir. E Ele prometeu me dar uma criança. Só que eu entendi, há pouco tempo atrás, que os meus filhos, eles não são para mim. Os meus filhos, eles vão ser criados para a continuação de um ministério, para a continuação de um legado. Deus, Ele me pediu os meus filhos antes que eu pudesse tê-los. E Deus me mostrou isso. Ele me mostrou que os meus filhos, eles serão consagrados ao Senhor para uma missão muito especial. Talvez não.
provavelmente muito maior do que a minha, porque vai ser a continuação de um legado. Só que eu tenho certeza, eu conheço, e eu tenho a fé de que Deus vai me entregar uma criança, eu vou poder voltar aqui em São Gonçalo, uma criança andando, perfeita, toda cagada. Na próxima não vai ser nem ingresso, vai ser fralda, então você sabe que vai ficar mais caro. E a criança vai estar aqui. Por que eu estou contando esse testemunho antes dessa criança nascer? Porque eu vou poder voltar aqui. Eu vou falar, lembra que Deus prometeu? Amém. Ele é fiel para cumprir. Então permaneça, irmão. É difícil? Muito. É complicado? Muito. A medicina disse o contrário? Às vezes sim. Mas se Deus falou, Ele não precisa de medicina. Ele não precisa de pessoas. Ele é fiel para cumprir sozinho aquilo que Ele te prometeu. E Ele continua sendo Deus do impossível. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Não sei qual é o seu problema. Não sei qual é a sua barreira. Se é medicina, se é financeira, se é emocional. Mas eu creio num Deus que transforma no meio do processo. E Ele usa a dor para te mostrar que você é dependente dEle. E quando você, me ouça bem, quando você construir um testemunho, entenda que esse testemunho não é seu. Esse testemunho é do reino. Amém. Esse testemunho é para salvar outras pessoas. Amém. Assim como Paulo e Silas foram presos para que o carcereiro fosse salvo, você vai viver algo que Deus vai te dar, que é único, mas que não é para você. É para salvar outras pessoas. O reino não se trata sobre a gente. O reino se trata sobre as outras pessoas. E quantas pessoas a gente pode alcançar através de um testemunho na nossa vida. Depois que eu entendi tudo isso, eu entendi através de uma palavra que eu li no devocional com a minha esposa e que eu quero finalizar com ela. Me preste aí rapidinho. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3. Foi algo que eu aprendi vivendo junto com a minha esposa. Que fortaleceu o meu coração também dentro do meu casamento. E está escrito assim, 1 Pedro capítulo 3. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrado em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A senhora quer agradar a Deus? Seja dócil e tranquila. Maridos, do mesmo modo, versículo 7, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas em suas orações. Eu finalizo com essa palavra aqui, tendo a certeza que esse especial de comédia não é só para fazer você sorrir por um momento, mas é para que essa alegria que vem do Senhor, que ela habite na sua casa, na sua família, daqui para frente até a eternidade. Até porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém. E ninguém consegue ser forte sendo triste. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, em nome de Jesus.